Bem-vindos a mais uma história de terror no canal, A Casa. Oi, meu nome é Alana. Eu sou mexicana. Quando eu era pequena, por motivos de saúde da minha irmã mais velha, minha família e eu tivemos que nos mudar da cidade do México para Transquilá. Pouco tempo depois de chegarmos, começamos a alugar uma casa, a qual encontramos por um preço muito abaixo. A casa era grande e antiga, e na entrada havia um portão enorme de madeira. E ao abri-lo, um longo corredor com muitos quartos ao redor. Os quartos estavam vazios e no final daquele corredor estava a casa que habitávamos. Aquela maldita casa, o medo que me causava era terrível, e eu era muito pequena e minhas lembranças são poucas. A única coisa que posso recordar com clareza é o medo e que ninguém na família ficou sem vivenciar algo paranormal. Ali meus primos, por exemplo, lembram de algo muito curioso que acontecia várias vezes. Quando ouviam alguém bater no portão que dava para a rua, caminhavam para abrir, mas não conseguiam chegar. Caminhavam e caminhavam pelo corredor, mas parecia que não avançavam, como se estivessem perdidos no tempo. Eles eram vistos já prestes a chegar à porta e finalmente saíam daquele, daquele transe, naqueles quartos. Dos corredores se ouviam vozes, risadas, ruídos horríveis. Sempre a todas as horas era possível ouvir quando o silêncio reinava no resto da casa. Não importava a hora. Alguns meses depois de viver ali, minha mãe começou a ter um sonho recorrente, muito estranho. Ela se via sentada junto à minha avó e, e uma das minhas tias em um quarto pequeno, ao lado da estrada. Então, um homem alto e magro, cujo rosto não era visível, entrava no quarto com elas. Ele levantava a mão com os 5 dedos estendidos enquanto as olhava fixamente. Depois, deixava apenas 2 dedos e apontava para ela. Em seguida, apontava para minha tia e, finalmente, com um dedo, apontava para a minha avó. Quando desse sonho não parava de acontecer todas as noites, minha mãe contou aos outros que, por alguma razão, chegaram à conclusão de que havia algo naquela casa. Dinheiro enterrado em algum lugar, disse minha avó. Isso não era algo estranho com construções antigas como aquela. Então decidiram procurar, concordaram um dia começar a busca e quando a data chegou, começaram a cavar em diferentes pontos da casa. No entanto, o que encontraram foram ossos no chão. Em algumas paredes, ossos que pareciam ser humanos. Não sabemos se a descoberto ou a simples busca que faziam terminaram por despertar o que habitava naquela casa. Eu era tão pequena que minhas lembranças são vagas, borradas, mas é algo e que ninguém na família conseguiu esquecer. À noite, minha mãe começou a se sentir mal e depois a se comportar de maneira muito estranha. Começou a deixar de ser ela. Os dias passaram e meus tios começaram a suspeitar do pior, a temer que minha mãe de alguma forma tivesse sido possuída. Então, uma tia levou a casa
Um sacerdote com quem tinha uma amizade muito próxima e ele confirmou as suspeitas. Disse que ainda estavam a tempo de realizar um ritual e funcionou. O que quer que estivesse prestes a se encarnar em minha mãe pode ser expulso de seu corpo. Infelizmente para mim, esse não seria o fim da história. Eu fui uma das pessoas que teve as piores consequências de morar naquela casa. Alguns dias após o ritual, na hora de dormir, subi para o quarto que eu compartilhava com minha mãe. Lá eu ouvi, olhando para mim, através de uma janela que dava para o lado de fora. Lá estava um homem, um ser extremamente alto e magro. Vestia um sobretudo preto e um chapéu da mesma cor. Sim, sem dúvidas, o mesmo ser com quem minha mãe sonhava se apresentou para mim, cara a cara. Saí correndo para contar a minha mãe, que não acreditou, ou apenas fingiu não acreditar para não me assustar ainda mais. Não sei. Ela morreu jurando não lembrar a maioria das coisas que havia experimentado naquela maldito lugar. Não demoramos muito para conseguir nos mudar daquele lugar. Mas ele nunca se foi. Tenho 31 anos e ainda está grudado em mim. Há pessoas que, ao longo da minha vida, ouviram sempre de costas sempre atrás de mim. Ouviram eles de costas atrás de mim. Embora não conheçam a história, conseguem vê-lo. Sofri 2 ataques físicos ao longo da minha vida. Em ambas das ocasiões, acordei com uma mordida. Uma mordida bem marcada, que parecia humana. E sempre em lugares de meu corpo onde eu não poderia fazer isso. Procurei ajuda, sem sucesso, ou mais perto da verdade. Foram as palavras de um sacerdote que assegurou que esse é um demônio, um predador, esperando que eu descuide e eu entregue minha vida a ele. A boneca de porcelana. Lena ganhou uma boneca de porcelana de sua avó. A boneca tinha olhos vidrados e um sorriso permanente. Helena achou-a linda, mas algo nela a perturbava. À noite a boneca parecia se mover. Helena acordava e a encontrava em posições diferentes. Ela pensou que fosse imaginação, até que ouviu um sussurro vindo da boneca. Me deixe sair, sussurrou a boneca. Eu estava presa há muito tempo. Lena ficou apavorada. Ela escondeu a boneca no fundo do armário, mas o sussurro continuou. A voz ficou mais urgente, mais desesperada. Uma noite, Helena não aguentou mais. Ela pegou a boneca e a jogou no fogo. O sussurro cessou, mas Lena nunca mais foi a mesma. Ela ainda ouve a voz da boneca em seus sonhos, pedindo para ser libertada. A cabana no pântano. Você já ouviu falar sobre a velha cabana no pântano? Uma vez encontrei uma cabana estranha no pântano. Lá dentro havia uma senhora com um olhar profundo rodeada de velas, frascos e bonecos de panos. Ela disse que estava me esperando e pegou um boneco e sussurrou palavras estranhas. Sentiu uma dor aguda no braço e vi um alfinete no boneco exatamente onde doía.
Pedi para ela parar e a dor desapareceu. Quando ela tirou o alfinete, ela me deu um amuleto de proteção. Antes de eu sair, nunca mais, nunca mais voltei. Lá, mas sempre lembro daquela senhora e do seu poder. Lembre-se de algumas coisas são mais estranhas do que podemos entender. O velho poço. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, uma lenda antiga assombra os moradores. Dizia-se que a cada lua cheia, uma criatura sombria emergia no velho poço da praça central com olhos brilhantes, como brasa e um sussurro que gelava a alma. Ela vagava pelas ruas desertas. Certo ano, um forasteiro desdenhou das advertências e decidiu investigar o poço. À à meia-noite, ele se aproximou da borda e olhou para as profundezas. O que viu não foram águas escuras, mas um par de olhos ardentes que o encaravam de volta. Antes que ele pudesse fugir, mãos pálidas e, e encharcadas agarraram seus tornozelos, puxando-o para dentro do poço. Seus gritos de terror foram abafados pelo som de algo subindo do poço, algo que não era humano. No dia seguinte, o poço estava tranquilo. Mas do forasteiro não restou nem sinal, e assim a lenda continuou, um aviso sussurrado entre os moradores: nunca olhe para dentro do poço, ou você será o próximo a desaparecer. A velha mina. Cresci em uma pequena vila nas montanhas do Paraná, onde havia uma velha mina que todos evitavam, a mina de São Jorge. Diziam que décadas atrás um grupo de mineiros desapareceu misteriosamente uma noite e ouvi sons estranhos vindo da mina e decidi investigar dentro da mina. Encontrei o túnel vazio, com ferramentas enferrujadas e um eco perturbador. Conforme eu avançava, ouvi sussurros e vi luzes no túneis ao longe. De repente, um som ensurdecedor de explosão ecoou e eu caí em um buraco profundo. Despertei em uma câmara secreta rodeado por esqueletos e inscrições antigas sobre um espírito guardião. Uma voz sussurrou para eu sair rapidamente. Com medo, encontrei uma saída secreta e corri para a superfície. A mina permanece lá, um lembrete silencioso do que aconteceu com os mineiros e e da noite que quase não escapei. O farol silencioso. Essa história aconteceu em uma área remota da Bahia, onde um fotógrafo viveu um terror inexplicável. André chegou à vila de Pedra Negra para fotografar o antigo farol. O lugar era isolado apenas com um punhado de moradores. No primeiro dia, André notou olhares estranhos dos moradores. Ninguém falava sobre o farol. À noite, foi até a praia. O farol estava apagado. Uma silhueta sombria contra o céu estrelado. Enquanto fotografava, André ouviu um sussurro vindo do mar.
Virou-se, mas não viu nada, além das ondas. Na manhã seguinte, suas fotos estavam vazias, apenas escuridão. Intrigado, André perguntou aos moradores sobre o farol. Eles desviavam os olhares, mudavam com o assunto. Uma senhora idosa finalmente falou: o farol chama os perdidos. Não atenda. Naquela noite, André retornou e sussurrou. O sussurro veio novamente, mais forte. Ele viu uma luz fraca no topo do farol. Hipnotizado, ele começou a caminhar em direção ao mar. A água já chegava aos seus joelhos, quando um grito o despertou, assustado. André fugiu. Em seu quarto, as sombras pareciam se mover. Ele ouvia o sussurro, mesmo com os ouvidos tampados. Não dormiu na aurora. Decidiu ir embora. Enquanto fazia as malas, viu suas fotos. Agora mostravam o rosto distorcidos na escuridão, olhos vazios, encarando-o. André queimou as fotos e fugiu. Anos depois, André ainda acorda ouvindo os sussurros do mar. Ele nunca mais fotografou. Dizem que o farol de Pedra Negra continua lá, silencioso, esperando pelo próximo visitante. Se você já sentiu um chamado inexplicável, conte-nos nos comentários. A Lagoa Assombrada. Você já ouviu falar da lenda da Lagoa Assombrada? Dizem que à meia-noite a lagoa se transforma em um portal para o mundo dos espíritos. Há muitos anos, uma jovem chamada Clara desapareceu misteriosamente enquanto nadava na lagoa. Ela era uma nadadora talentosa que não acreditava nas histórias de terror locais. Naquela noite, ela decidiu provar que tudo não passava de superstição. À medida que Clara nadava na lagoa, uma névoa espessa subiu, se tornando impossível ver a margem, e de repente ela ouviu uns sussurros. Os sussurros se transformaram em lamentos assustadores. Quando Clara tentou nadar de volta, sentiu mãos frias a puxando para baixo. As sombras dançavam ao redor dela. Então Clara nunca mais foi vista. Mas todas as noites, à meia-noite, pessoas relatam ouvir os mesmos lamentos e ver figuras sombrias na água. Você teria coragem de nadar na lagoa assombrada à noite? Se você gostou, siga esse perfil para mais histórias de arrepiar. Borley Hector. Imagine entrar em uma casa onde cada passo ecoa um sussurro do passado, onde o frio da madrugada é permanente e sombras parecem ganhar vida. Essa é a história de Borley Hector, a casa mais assombrada da Inglaterra. Eu me chamo Daniel e vou contar uma experiência real que me fez questionar a própria sanidade. Quando me mudei para Borley Hector, sabia das suas lendas, mas nada me preparou para o que vivi. Na primeira noite ouvi passos pesados no corredor. Achei que era minha imaginação até ver a maçaneta da porta do quarto girar sozinha. Um frio inexplicável tomou conta do ambiente. As velas se apagaram e no escuro vi uma figura espectral de uma freira com olhos tristes sussurrando o meu nome. Tentei acender a luz, mas nada funcionava. Meu coração disparou e tudo o que eu
queria era fugir, mas o pior estava por vir. No meio da noite, acordei com um estrondo. As paredes pareciam vibrar e vozes indistintas ecoavam pela casa. Foi quando vi através da janela o rosto de um homem, deformado, me encarando. Era como se ele quisesse me avisar de algo terrível. Passei dias sem dormir, sempre ele esperando o próximo encontro com o inexplicável. Decidi investigar a história do lugar e descobri que muitos que moraram relataram as mesmas visões. A freira, os passos, as vozes, Borley e Hector. Não é apenas uma casa, é um portal para o desconhecido. E mesmo agora, ao lembrar, sinto arrepios. Se você gosta de mistérios e histórias de aparições, continue comigo para descobrir mais sobre mais sobre os segredos sombrios que estavam essa casa guarda. Galera, se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com geral. E é isso, fui.